Vamos iniciar aí o segundo bimestre falando sobre o mundo antigo, né? Vamos começar falando sobre a Mesopotâmia e o Egito. É um conteúdo da primeira unidade do segundo bimestre. E vamos dividir esse conteúdo em 3 partes, tá? Então, a primeira aula é agora. Eu espero que vocês estejam aí atentos às explicações e qualquer dúvida é só me chamar no privado, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Temos aí o chamado Velho Mundo, é a conhecida Mesopotâmia, né? É importante frisar que nesse período os seres humanos eles aprenderam a viver de forma social, né? Ou seja, em sociedade. Eles utilizaram bastante a natureza para o seu bem proveito, né? E apesar de todas as dificuldades que eles encontraram na região, eles foram capazes de promover o desenvolvimento de diferentes campos do conhecimento. Então, como vocês podem observar no slide, a Mesopotâmia foi uma região habitada por vários grupos humanos e suas culturas. A palavra Mesopotâmia ela é uma palavra grega que significa entre rios. Por quê? Porque a região está justamente geograficamente localizada entre os rios Eufrates e Tigre. Atualmente, né, se você quer saber aonde se localiza no mapa, a Mesopotâmia corresponde ao país do Iraque. Quais foram os povos que habitaram nessa região? Os povos foram os sumérios, os babilônicos e os assírios. É importante destacar que o solo dessa região mesopotâmica era um solo onde o relevo era de planície, portanto, era uma planície fértil, né? Justamente por estar localizada entre rios, né? Como eu acabei de citar agora há pouco, Eufrates e Tigre. Então, isso colaborou para que o solo fosse um solo fértil, produtivo, né? Então, isso contribuiu ainda mais para o desenvolvimento das sociedades da época, certo? Porém, no entorno da Mesopotâmia, tinha lá o deserto e áreas montanhosas também. Então, foi justamente nessa região que os primeiros grupos humanos apresentaram uma organização social que provocou a uma vida sedentária. Então, por exemplo, eles tinham acesso ao conhecimento da natureza, eles possibilitaram aí a transformação por meio do trabalho, eles promoveram o bem-estar coletivo. Então, tudo isso está muito relacionado à terra produtiva, à terra fértil, né? Eles também deram início, né, ou foi através deles que começou o processo de exploração do trabalho, da escravidão. Temos um mapa que mostra aí especificamente, né, o mundo antigo, a região da Mesopotâmia. Podemos observar que nós temos aí a localização da Mesopotâmia lá, observe o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Nós temos ali a localização de outros povos, né? Os sumérios, por exemplo, nós temos os babilônicos, nós temos o Império Assírio, né? É importante frisar que os sumérios eles viveram aí 3 milênios antes de Cristo. O Império Babilônico ele viveu aí 2 milênios antes de Cristo. O Império Assírio 1 milênio antes de Cristo. Então, toda essa região aí
era onde estavam localizados os chamados povos mesopotâmicos. Então percebe que ela é cercada por um deserto, áreas montanhosas e também pelos mares, né? Nós temos ali o Mar Cáspio, na parte nordeste, né? Nós temos o Golfo Pérsico, né? Localizado no sudeste. Nós temos no sudoeste o Mar Vermelho e nós temos a oeste, puxando um pouco para o noroeste, o Mar Mediterrâneo. A presença humana nessa região aí da Mesopotâmia, ela já existia desde a pré-história. Então, alguns grupos humanos, segundo os historiadores, eles ocupavam o norte dessa região e foram eles que iniciaram o cultivo de plantas sem irrigação. Eles usavam apenas a água das chuvas. Então, essa mudança da caça para a agricultura, lógico que ela não foi imediata, ela não foi tão rápida, né? Ela foi um processo bem lento, bem progressivo, do qual os povos foram se tornando independentes dos recursos que conseguiram diretamente. A base da alimentação, por muito tempo, desses povos, né, continuou sendo a caça de animais selvagens, né? E, logicamente, com a invenção da agricultura, isso fez com que a população ela aumentasse e esses povos passaram a morar nessa região aí de forma fixa. E como vocês podem observar no slide, por volta de 6.500 anos a.C., algumas comunidades elas já plantavam e colhiam o próprio alimento. Em outras regiões, o povoamento foi mais lento e somente se realizou com a utilização de técnica de irrigação há cerca de 5.000 anos a.C. De acordo com os achados da cultura material mesopotâmica do final da pré-história, a cerâmica pode ser vista como um dos principais elementos que demonstram a passagem do chamado nomadismo para a agricultura. Podemos observar aí a argila, né, encontrada em grande quantidade na beira dos rios. Também serviu como matéria-prima para o desenvolvimento de objetos com diferentes finalidades. Por volta de 4.000 anos, especificamente 4.500 anos antes de Cristo, a cerâmica já era moldada em um torno, de modo que o cozimento dos alimentos passou a ser mais difícil, ou seja, mais fácil, né? Além disso, os objetos de cerâmica eram usados na vida cotidiana desses povos para o armazenamento e o transporte de água e alimentos. Entre os povos que habitaram a região da Mesopotâmia, temos os sumérios e os chamados acadianos, né? Os sumérios ocuparam o sul e dominaram a região durante quase todo o terceiro milênio a.C. A sua língua, por volta de 2.000 anos a.C., deixou de ser falada, de modo que gradativamente o elemento sumério desapareceu entre a população semita. Os semitas eram um povo formado por pastores, nômades. Eles eram de origem do Oriente Próximo. Eles falavam a língua semita, né, conhecido como povos semitas. Os acadianos, chamados também de caldeus e babilônicos, assírios, amorreus, arameus, fenícios, árabes, hebreus, judeus, etíopes e ugaríticos. Temos aí a Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma sociedade hierárquica, governada por um rei, um regime conhecido como teocrata, né? Importante frisar que num governo teocrático, o rei ele é considerado um deus, além de funcionários altamente qualificados que já dominavam a escrita
e fazia o uso dessa escrita para assuntos políticos e econômicos. Havia sacerdotes, líderes militares, comerciantes, artesãos. Os camponeses se dedicavam à agricultura, principalmente à atividade da região, e os escravos, eles trabalhavam diretamente dentro do palácio. Outro grupo que se desenvolveu aí na região foi o grupo dos assírios, né? Então nós temos um governo que se destacou dentre todos os outros governos, chamado de Assurbanipal, ele que proporcionou a maior expansão territorial do império, que contava com as regiões da Babilônia, da Pérsia, da Síria, do Egito, né? Durante o seu reinado, que perdurou de 668 a 627 a.C., Assurbanipal ele construiu um palácio na cidade de Nínive, iniciou um processo de coleta e catalogação de todas as obras escritas na Mesopotâmia. O sistema de escrita nessa época era chamado de cuneiforme, usado na produção de textos variados, como documentos políticos, listas de palavras, diagnósticos médicos, textos astronômicos e astrológicos, registro de mitos e listas de produtos, valores e preços, né? Ele tinha uma dedicação total pela aprendizagem e interesse pelas obras escritas. Então atraíram muitos estudiosos, escribas para a cidade, o que acabou contribuindo para o desenvolvimento das artes, das ciências, das inovações arquitetônicas. Naquela época foram construídos palácios decorados com pinturas e relevos grandiosos e intrincados, além de jardins públicos expandidos e aprimorados. E o outro rei que se destacou nesse contexto, né, da Mesopotâmia, foi Nabucodonosor II. Nasceu em 634 a.C., na cidade da Babilônia. O rei Nabucodonosor ele foi criado como herdeiro da nação. Ele aprendeu sobre os deuses e as leis babilônicas, e também aprendeu a lutar, aprendeu a liderar um exército, né? O pai de Nabucodonosor era chamado Nabopolassar, rei da Babilônia, que se aliou aos medos e derrotou os assírios, tornando-se chefe da cidade de Nínive, né? Isso em 612 a.C. O rei Nabucodonosor ele foi o responsável por transformar a cidade da Babilônia em uma grande capital imperial, ordenou a construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia, em homenagem à sua esposa, chamada de Amites. O formato dessa construção era semelhante ao das pirâmides do Egito. Temos aí também o cilindro, né? É um dos feitos do rei babilônico Nabucodonosor II. Esses objetos registravam a restauração de estruturas já antigas, principalmente nos grandes templos da cidade. E de acordo com a prática mesopotâmica, os cilíndricos eram feitos com argila cozida. Isso garantia mais durabilidade e marcados pela grafia cuneiforme. Depois eles eram inseridos nas bases dos edifícios à medida que estes fossem construídos ou restaurados. Eu gostaria que vocês fizessem o jogo rápido da página 431, tá? Façam o jogo rápido da página 431. E vocês podem postar para mim as fotos depois, tá? No meu WhatsApp, beleza? Já a gente continua a segunda aula.